Eu gostei muito do nível das perguntas. Já embalando nessa questão de técnica e política, que eu tentei mostrar na minha apresentação, foi um pouco do que o modelo societário lá do projeto de lei, mas eu acho que discutir estratégia, discutir regulação, isso é técnico também, é o que o Roberto falou. De uma maneira ou de outra vai acabar recaindo na parte técnica, nos números. E assim, o que eu acho que o BNDES, eu confesso que eu não conheço profundamente o papel do BNDES nessas questões, mas eu acho que o BNDES tem um corpo técnico excelente e precisa se entrar na discussão. Porque, deixa eu agora entrar no caminho, que a pergunta que o Magalhães fez. Agora eu vou entrar mais como é que está sendo todo esse processo da privatização. Bom, existe esse projeto de lei que modela a privatização da Eletrobras. Existia uma medida provisória, a medida provisória 814, que vai caducar amanhã, na sexta, e semana passada ela entrou num acordo que ela não seria votada. E o presidente da Eletrobras dizia, os técnicos, algumas pessoas do setor diziam que ela era primordial para a privatização. Por quê? Porque essa medida provisória ela começou com 3 artigos. Basicamente, um deles dizia inserir a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Quando o relator dessa medida provisória, foi montada uma comissão mista no Senado, o relator Júlio Lopes fez seu relatório, ele apresentou mais 27 artigos. Então é o que a gente chama lá dos jabutis. E aí tinha de tudo. Tinha mudança na remuneração da eletronuclear, tinha um monte de coisa. GSF. Então, é assim como é que a gente trata a regulação do setor. É a sequência dos erros, vão acontecendo. E essa medida provisória, na verdade, ela deixava atrativa as distribuidoras para serem vendidas, porque sem ela, não vai aparecer ninguém para comprar. E aí você não efetua a privatização, que é aquele processo que eu falei. Primeiro você vende, privatiza as distribuidoras, para depois você faz a cisão da Eletronuclear Itaipu, deixa só a geração e transmissão e privatiza o filé mignon e deixa. Então, esse era o passo a passo da privatização, né? E aí já saiu notícias hoje, ontem, que o governo vai tentar pelo menos privatizar as distribuidoras, e aí com isso ele vai tentar transformar esse projeto de lei da privatização da Eletrobras com esses jabutis da medida provisória 814, ou seja, é um corre-corre danado lá e ninguém sabe direito o que é feito. Então, assim, o Magalhães pediu para eu falar um pouco sobre como é que está essa situação lá. Eu fico muito apreensivo porque não tem debate sobre a estratégia de país, a questão do longo prazo. Eles lá estão interessados basicamente no curtíssimo prazo. E você simplesmente deixar de dizer que a medida provisória 814 caducou não resolve nada. Eles podem pegar os artigos lá e jogar todos no projeto de lei, ou jogar agora tem um outro projeto de lei, que é o 1917, que é de 2015 e está adormecendo, que é da portabilidade. Enfim, é uma questão muito complicada. Então, assim, eu acho que quando a gente faz discussão técnica, a gente tem que discutir estratégia de país também. A gente foi questionado aqui o que deveria reestatizar. Eu, sinceramente, não sei, eu preciso debater. Não sei, não dá para dizer, olha, a gente tem que reestatizar a empresa tal. Eu sei o seguinte, que se a gente já tem uma série de problemas, e aí eu acho que é inegável, em todos os setores a gente tem uma péssima regulação. Então, dizer que vai colocar ali que não vai ter blocos de controle, eu tenho certeza que vai ter blocos de controle. Pode não ter bloco de controle formal, mas pode ter de gaveta informal. Então, a nossa regulação é muito ruim. A gente precisa... Eu tenho certeza que agora eu vou dar minha opinião pessoal sobre o tema privatização. O tema privatização, na minha opinião, ele tem que ser cogitado num mercado já maduro, com uma regulação avançadíssima, que é tudo que a gente não tem no Brasil. Então, você querer privatizar um monopólio natural, que é uma linha de transmissão, que é uma usina geradora hidrelétrica, que faz a gestão da água, por exemplo, a questão do... Agora, fazendo uma relação com essa crise dos combustíveis. Então, a gente tem uma tendência agora de fomentar muito as fontes renováveis. Vamos botar eólico e solar, né? Que são as chamadas fontes intermitentes. E aí a gente vai precisar o seguinte, olha... Quando essas fontes não gerarem, as nossas usinas de reservatório, que a gente vai ter lá guardado água, elas entram. E aí faz a compensação, né, o amortecimento.
foi exatamente o problema que aconteceu, assim, guardadas as proporções, na Enron, né? Você colocar uma empresa privada comandando esse reservatório, não, mas é o ONS que despacha. Mais ou menos. Se eu digo para mim, olha, o ONS, não vou poder despachar não, porque todas as minhas máquinas estão quebradas, estão limitadas. Não, mas eu preciso. Não, mas paciência. O que vai acontecer com o preço? Vai subir. Quando o preço estiver lá em cima, o que eu faço? Eu gero. Você não vai, o que o Roberto falou, o ONS vai lá na usina ver se a máquina está quebrada? Não vai. Não vai, porque aquilo agora ali é território privado. Tenta entrar na usina de São Simão, lá em Minas. O pessoal não entra mais não. É da Três Gargantas. Mas assim, a gente tem que voltar muito antes de discutir regulação, antes de discutir privatização nessa correria. E aí depois, né, se a gente definir, não, a gente tem que privatizar esse setor, essa empresa, aí sim a gente vai discutir essas questões societárias. Olha, acordo de acionista, limitação de voto. Então, assim, o que eu quis trazer foi o seguinte, alguns aspectos que eu considero defeituosos no projeto de lei, que talvez pudessem dar certo na Suíça ou em Singapura, né? Corporation, eu tenho certeza que isso não vai dar certo no setor elétrico brasileiro, mas também depois eu trouxe o seguinte, olha, vamos discutir estratégia de país, de longo prazo, né? O que a gente quer, como é que a gente quer esse setor? Então, assim, para mim o Roberto deixou bem claro que a gente precisa dar um formato C2 pontos aí e regular tudo de novo. A gente está numa situação muito complicada e a sensação que eu tenho, isso, um colega meu veio falar para mim, Felipe, a sensação que eu tenho é que para esse preço está tão alto, está tão cara a energia e a gente gera tão barato, alguém está ganhando dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro. Se vocês forem ver os lucros das comercializadoras de energia no ano passado, vocês vão cair para trás. Aí o pessoal brinca, né? A comercializadora não produz 1 megawatt e está com lucro bilionário. Então, como é que está essa regulação do setor? Eu não sei se ficou alguma pergunta, porque não deu para anotar, mas, assim, eu queria agradecer imensamente. Eu sou da Associação de Empregados de Furnas. Eu sei que é complexa essa questão de você se posicionar, mas eu acho que a gente tem que se posicionar pelo debate. Porque se a gente tem uma pesquisa do Datafolha que diz que 70% da população é contra a privatização, e aí vocês podem abrir a pesquisa da Datafolha, que aí vocês vão ver por renda, por região do país, é bem interessante. Né? Se você tem essa pesquisa de 70% é contra, se você tem a questão da legitimidade de um governo, se você tem essa questão de um setor altamente estratégico, e eu diria até que é mais estratégico que o setor de combustíveis, e você quer privatizar aí em 6, 7 meses, então assim, é muito preocupante, né, assim, para as próximas gerações, o que pode vir se a gente não começar a debater agora, se a gente perder esse debate e as coisas acontecerem, e aí vai acontecer o que o Roberto está falando, vai continuar a sequência de erros. E uma hora isso vai explodir. Né? E a gente não sabe o que vai acontecer, então assim, a gente precisa fomentar, nem que a gente pegue esse seminário e reparta ele em várias partes, vamos discutir estratégia, vamos chamar a gente aqui da Petrobras, vamos chamar a gente aqui dos bancos, da Eletrobras, para discutir, depois vamos discutir modelagem, vamos discutir privatizar ou não privatizar, qual o tipo de mercado. Porque o que hoje a gente vê, que a gente fala até assim, a gente brinca do transporte público. Transporte público que é de empresas privadas e é um caos, é horrível. Então, ele tem no nome público, é privado, e a população é que sofre no final. Então, é a população que vai pagar a energia mais cara, é a população que fica sem gasolina, sem diesel. Então, assim, a gente precisa ter mais um olhar nesse sentido e rediscutir essa questão toda. Então, eu queria agradecer demais a Associação de Funcionários do BNDES, dizer que a gente vai estar sempre à disposição para vir discutir aqui, para debater estratégia, modelo, tudo que a gente puder fomentar e ajudar. Eu tenho certeza absoluta que o BNDES pode contribuir demais com o corpo técnico que tem, com a experiência que tem em todos os setores do país. É isso aí. Bom, Roberto, Felipe, muito obrigado pela participação aqui, foi um debate excelente. Assim, é importante para a associação também estar em parceria com outras associações para a gente fazer essa discussão sobre o desenvolvimento do país, sobre os setores. E assim, realmente é curioso, né,
o ponto que a colega levantou, né, da questão técnica e política, né? Ou seja, a FBNDES ela não tem nenhum especialista no setor elétrico, né? Então a gente convida especialistas no setor elétrico, pessoas que conhecem tecnicamente o assunto, para a gente qualificar o nosso debate aqui sobre a questão do setor elétrico, né? Convidamos representantes da Eletrobras para apresentar eventualmente outros argumentos técnicos que possam fazer exatamente um debate, uma contraposição. Eles não vêm, né? Então a decisão de não vir, ela é técnica ou é política, né? Ou ele tem argumentos, ele tem embasamento técnico para fazer a discussão, ou não tem, né? Ou está fugindo desse debate exatamente por uma ausência de posições técnicas consistentes para defender as posições, né? Assim, pelo que o relato do Roberto aqui, né, o sistema elétrico brasileiro, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista físico, ele exige um certo tipo de lógica de funcionamento que não é a lógica do mercado, né? Um sistema integrado, um sistema que tem um operador, tem toda a característica de uma estatal que deve administrar isso, né? Um monopólio, etc. Agora, aplica-se então um sistema ideológico, porque se acha bonito, então, que tem que ser o sistema do mercado para poder regular isso, e aí a gente criou um monstro aqui, né? É um sistema totalmente anômalo, como o Roberto mostrou, tecnicamente, né? E não houve contestação técnica sobre o que foi dito aqui, né? Então, eu acho que é uma forma de fugir do debate, é dizer que ele é político, né? Então eu não vou participar de uma coisa que é política, ou na verdade eu não tenho nada para dizer, porque eu não conheço o assunto, né? E aí a posição que o Arthur perguntou sobre o BNDES, eu acho que é isso, acho que está faltando no BNDES conhecer melhor as coisas para saber como que o banco deve apoiar o setor, para eventualmente na frente a sociedade vai questionar, mas por que então o banco fez isso? E aí o banco não sabe dizer, não tem racionalidade para as coisas que está fazendo, simplesmente porque houve uma ordem que é para fazer. Então é legal, é ordenamento jurídico, né? Há um comando, uma hierarquia, e eu sou parte disso, eu tenho que executar. Mas assim, eu não tenho nada a dizer sobre isso, eu só sou uma engrenagem nessa peça, né? Então é constrangedor, né? Na verdade, ter uma participação claro, um colega do banco e tudo, é importante. Ela fez um questionamento sobre a questão da participação, do controle da empresa, mas algo que foi respondido. Então, não é por conta disso que o debate foi político. Agora, a partir do que o Roberto colocou de forma técnica, a partir do que o Felipe colocou de forma técnica, a partir da ausência de membros da Eletrobras e do próprio banco que estão envolvidos nisso para fazer um contraponto e fazer uma discussão aqui, ou seja, qual é a consequência política disso, então, para a associação? Vamos assumir a posição que foi colocada aqui. Olha, esse sistema é ruim, é inadequado, então vamos discutir o modelo, vamos discutir estratégia e pensar num sistema que seja funcional para o país e não atenda interesses, né, particulares de empresas que estão, na verdade, sendo subsidiadas em detrimento do que seria melhor para o país e para a economia, né? Então, agradeço aqui novamente a presença de vocês, do público também, e vamos ver se a gente dá seguimento a isso aqui para aprofundar mais a discussão. Muito obrigado.